A graça e a paz, povo escolhido, povo abençoado do Senhor, amém. Hoje eu estou aqui para trazer ao teu coração o tema sobre ansiedade, que foi o tema mais escolhido da nossa caixinha de perguntas. E a referência bíblica que eu quero trazer ao teu coração está em Filipenses 4:6, que vai nos dizer assim: Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Olha como o nosso Deus é lindo e Ele é tremendo. Ele já sabia o que iríamos passar. E a palavra do Senhor, em vários textos, ela fala sobre a ansiedade, que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Olha que lindo, o Senhor Ele já sabia o que eu e você passaríamos nesse tempo. E o que Ele nos pede? Entregue a Ele as aflições do teu coração. Entregue a Ele as vossas ansiedades, que Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de tudo ao seu redor. Não tenha com o que se preocupar. Se preocupe com as coisas de Deus. Se preocupe em estar mais perto dEle. Porque uma pessoa ansiosa, ela pode desencadear várias doenças na sua vida, porque ela não afeta somente a vida espiritual ou sentimental, mas a ansiedade, ela afeta todas as áreas da nossa vida, e isso faz com que nós venhamos ter doenças. Uma pessoa ansiosa, ela pode ter insônia. Uma pessoa ansiosa, ela pode ter gastrite. Uma pessoa ansiosa, ela pode ter ataque cardíaco. Olha quantas coisas uma pessoa ansiosa ela pode ter. Mas o Senhor, Ele te diz, entrega para Ele, confia nele, que tudo Ele fará por você. Não seja ansioso, não seja precipitado, porque o ansioso ele é precipitado. Olha, lá em Salmos 13:2 vai nos dizer: Até quando tereis ansiedades, preocupações e tristeza no meu coração todo dia? Davi era um homem que andava ansioso, e ele orou ao Senhor e ele disse: Até quando terei? Olha, o que nos difere, de vivermos uma vida plenamente com o Senhor é quando nós entregamos a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações. O ansioso, ele sofre precipitadamente. Ainda nem aconteceu, mas ele já está sofrendo. Todos nós temos um pouquinho disso. Tem o lado da ansiedade, que é aquela ansiedade que é até gostosa de se passar. Como, por exemplo, quando nós vamos num culto, Hoje, por exemplo, eu vou no culto, um exemplo eu estou te dando. E aí eu fico ansiosa para o próximo culto, isso é gostoso, Quando eu fui ter o meu filho, que foi uma ansiedade também. E aí, naquela noite, você não consegue dormir porque você está ansiosa para você poder chegar no outro dia e ver a carinha dele. Isso é bom, mas tem aquela ansiedade que tira o teu sono, que não te deixa dormir, aquela ansiedade que te aflige, que te deixa triste. Isso você deve entregar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele quer cuidar de você. Ele quer fazer por você aquilo que você não consegue fazer. Nós vivemos num mundo de incertezas, Então qualquer um de nós podemos desencadear essa ansiedade dentro de nós. Quando um pouquinho de mim, falando de mim nessa questão de ansiedade, quando eu estava tentando, porque foram 3 anos de tentativa e cada mês era uma ansiedade, cada mês era uma angústia que vinha, porque não era no meu tempo, não era como eu esperava. E ali Deus foi me moldando, Deus foi me tratando. E quando veio, foi a maior alegria da minha vida. E eu quero dizer para você que tudo é no tempo de Deus. Às vezes, nós nos precipitamos em adiantar as coisas. Depois que eu estava grávida, que realmente o milagre ele tinha acontecido na minha vida, eu comecei a ter outros tipos de ansiedade, eu comecei a antecipar problemas na minha vida, que um exemplo, uma vez eu chamei os meus bispos, meus pastores, para estarem vindo aqui, porque eu já estava imaginando como seriam os problemas quando meu filho viesse ao mundo.
né? Então eu já estava antecipando, porque o ansioso, ele é assim, quando ele não tem problema, ele arruma problema, né? Ele arruma um problema para ele. Então eu já estava imaginando, e aquilo tirava o meu sono, eu não conseguia dormir, porque eu já imaginava como ia ser, o que ia acontecer, as situações que iam dar, e eu já ficava naquela angústia, naquela ansiedade. Mas aí eu ouvi uma palavra assim: calma, você ainda nem chegou. Quando chegar esse tempo, a gente resolve esse problema. Viva hoje, viva esse momento, sabe? Se preocupa com o agora. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos nos preocupar com o dia de hoje, porque o amanhã, ele pertence ao nosso Senhor. O precipitado, o ansioso, ele fala muitas das vezes sem pensar. E aí aquilo foi me acalmando e aquilo foi me deixando tranquila. E quando meu filho nasceu, nada tinha acontecido do jeito que eu imaginei. Nada foi como eu imaginei. Por quê? Porque nós criamos problema dentro da nossa mente. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente. A nossa mente é um campo de batalha muito grande. Então, nós temos que tomar cuidado com as armadilhas da nossa mente. E a ansiedade, ela é uma armadilha da nossa mente que ela pode nos paralisar. Mas o Senhor, Ele não quer que você venha ficar paralisado nessa armadilha. Ele quer que você rompa. Ele quer que você viva um dia de cada vez. Porque Ele tem coisas grandes para sua vida. Ele tem coisas para você viver que você ainda nem imaginou que você pudesse viver. Mas porque essa armadilha, ela se infiltrou na sua vida, você começa a até ter medo de fazer, porque a ansiedade, ela traz muitas outras coisas junto com ela. Ela não traz somente a ansiedade. O ansioso, ele vai desencadeando uma depressão, o medo, a insegurança. Olha quantas coisas. E não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero deixar uma dica no seu coração. Sabe, você aí que tem isso, comece a ler Provérbios, Salmos, são livros excelentes para nos ajudar a cuidar da nossa vida, nos ensina muitas coisas. Provérbios é um livro de sabedoria, ele vai te ensinar a ser sábio, sábio no falar, porque o ansioso ele é precipitado, muitas das vezes ele fala sem pensar e acaba até machucando e ofendendo outras pessoas. Deus tem coisas grandes para você. Amém? 2020, quando nós entramos nessa pandemia, eu creio que foi um tratar do Senhor sobre as nossas vidas e muitas coisas. Deus, Ele ministrou cada um de nós e Ele tem ministrado ainda nesse tempo. A partir do meio do ano até o final do ano, começo do ano eu entrei, Senhor, esse ano eu quero que seja um ano diferente na minha vida. E nós fizemos planos, não só eu, como vários de nós, né? Porque nós fazemos planos para o nosso ano. E quando chegou março, todo mundo, né, não sabia mais o que fazer, o que ia acontecer, como ia ser. Os nossos planos estavam nas mãos do Senhor. E olha que lindo, né? Deus, Ele cuida de cada detalhe. Então, quando chegou meio do ano, eu comecei a sentir muitas coisas, uma confusão nos meus sentimentos, uma ansiedade, eu não conseguia dormir, eu não conseguia falar, uma angústia, uma vontade de chorar. E aí eu comecei a buscar do Senhor. Senhor, traga à minha memória aquilo que está me fazendo mal, Senhor. Então eu comecei até que chegou uma noite, antes de terminar o ano. E aí eu peguei, não, amanhã de manhã, meu esposo estava dormindo. E aí quando ele acordou na manhã seguinte, eu falei para ele, amor, nós precisamos conversar. E não que ele não saiba todas as coisas da minha vida, tudo que eu falei para ele, ele já sabia, mas eu precisava falar mais uma vez, porque eu ainda não havia me curado de certas coisas, certas situações, mas aquilo estava gerando uma ansiedade, eu estava caindo numa armadilha da minha própria mente, com sentimentos que eu mesma muitas das vezes estava criando dentro de mim. Então Deus ali, Ele fez com que eu colocasse tudo isso para fora e eu comecei a falar e ali eu falei, eu olhei nos olhos dele, eu mais chorei do que eu falei. E aí o Senhor, eu senti a mão do Senhor, Ele me curando de dentro para fora, Ele cuidando de mim em cada detalhe. E hoje eu me sinto uma pessoa assim, mais confiante naquilo que eu sou, porque Deus,
Ele nos impulsiona, mas precisa de uma atitude nossa. Exponha para o Senhor os sentimentos que estão dentro do teu coração, porque coração é terra que só o Senhor pode entrar. Não deixe que a ansiedade ela venha tomar conta de você. Não deixe que a ansiedade ela venha roubar o que Deus tem para a sua vida, porque o que Ele tem é bom, é perfeito e agradável. Muitas das vezes nós passamos situações, nós estamos vivendo coisas que nós não queríamos estar vivendo, mas é porque nós estamos colocando certas coisas dentro de um quartinho cheio de bagunça, e o Senhor Ele quer tirar, porque Ele quer nos limpar, e de nós Ele quer fazer fluir rios de água viva. Então, que nós venhamos, entregar para o Senhor, entregar para Ele. Não seja precipitado de lábios, não tire conclusões no momento em que você está ansioso. Não fale sem pensar. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue falar, ela não consegue pensar para falar. Ela já fala sem pensar e é onde ela acaba se perdendo. É a mesma coisa de você pegar um objeto que é 110 e ligar no 220. Ele vai esquentar e daqui a pouco ele vai pifar. É assim que acontece com o ansioso. Ele está no 220, ele está ali, como se diz, a todos por hora, e de repente ele pifa, porque ele falou sem pensar, porque ele agiu precipitadamente. Então nós temos que ter cautela, nós temos que ter sabedoria, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele cuida de nós. Assim como as aves do campo, os lírios, eles se vestem, assim é na nossa vida. Nós não temos com o que nos preocupar. Se nós lermos Salmos 116, 11, é um Salmos muito lindo, e eu gostaria de ler ele para você, que está Salmos 116, 11, eu vou ler somente o 11, que o salmista, olha que lindo que esse salmista diz. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Todo homem é mentiroso. Irmão, sabe o que o salmista estava dizendo aqui nesses salmos? Que ele, por causa da ansiedade dele, ele se precipitou. Muitas das vezes nós falamos coisa, pensamos algo daqueles que muitas das vezes mais nos ama. E nós temos que ter cuidado com isso. Depois, se você puder, aonde você estiver, você puder pegar esses salmos e você ler ele por completo. Aqui o salmista ele vai se explicar que não era bem daquela forma que ele queria dizer. Não é por causa de um ou dois que todos são iguais. Nós não podemos julgar. Muitas das vezes a pessoa ansiosa, ela julga, ela fala, ela critica. Assim como Marta e Maria, quando convidaram Jesus para ir na sua casa, Maria, ela escolheu estar ouvindo o que Jesus tinha para dizer. Marta, ela não estava errada. Marta, alguém precisava mesmo estar cuidando dos afazeres da casa, fazendo, mas tudo tem o seu tempo. Marta, ela poderia ter se sentado ao lado de Maria, ter escutado o mestre falar e depois as duas iriam juntas para fazer o almoço, para cuidar dos afazeres. Mas ali, o que pegou em Marta, o motivo em que Jesus chamou a atenção de Marta não foi pelo fato dela estar fazendo as coisas na casa, dela estar cuidando, dela estar fazendo a organização, mas sim foi pelo fato de Marta ter criticado Maria, pela atitude de Maria, porque Maria escolheu a boa parte. A nossa melhor parte é estar aos pés de Jesus, é estar ouvindo os ensinamentos dele, porque quando nós fazemos isso, muita coisa na nossa vida é mudada, muita coisa é transformada. Deus, ele quer nos transformar de dentro para fora, e essa armadilha da nossa mente chamada ansiedade, ela quer nos roubar isso, ela quer nos deixar aflita, ela não nos deixa enxergar além dos problemas, além daquilo que a gente está vivendo. A gente vive uma inquietação, e isso afeta no nosso relacionamento ministerial, isso afeta no nosso relacionamento dentro da nossa casa. Deus, ele tem muito mais para você. Deus, ele te ama. Deus, ele te escolheu. Deus, ele te fez para viver uma vida abundante.
confia nele, entregue os teus caminhos ao Senhor. Não deixa que essa ansiedade ela venha tomar conta por completo da sua vida, mas confia no Senhor, porque o amanhã pertence a Ele. Viva o hoje, não antecipe os seus problemas que ainda estão por vir, porque muitas das vezes não é nem como nós imaginamos. Tome cuidado quando você for falar, reflita antes de falar, porque muitas das vezes o ansioso, por ser precipitado, ele acaba falando, mas você já parou para pensar que tem coisas que a gente fala assim, não, eu vou esperar o momento certo de falar, e aí passa e você acaba nem falando mais porque aquilo não tinha mais importância. E se você falasse naquela hora, você poderia até perder amizades, você poderia até perder pessoas que você ama por causa da sua precipitação. Então não ande, assim como Davi, ele entregou ao Senhor, né? A sua aflição, a sua tristeza, a sua angústia, seja como Davi. Dobre o teu joelho onde você estiver. Ouça a voz do Espírito Santo falando com você, porque Ele tem coisas grandes para a sua vida. O Senhor, Ele te ama e Ele está de braços abertos para te receber. Não deixe essa ansiedade tomar conta de você. Não deixe essa ansiedade destruir a sua família. Não deixe essa ansiedade destruir o chamado que Deus tem para você, porque Ele conhece o teu coração. Mesmo antes de você nascer, o Senhor, Ele já te conhecia e Ele já te designou para viver grandes coisas. Então confia no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, que você receba dessa palavra no teu coração, que você busque do Senhor um alívio para sua angústia, porque Deus, Ele vai vir com um antídoto especial para você, em nome do Senhor Jesus. O bálsamo do Senhor está descendo sobre a sua vida neste momento e você vai viver coisas que você nunca viveu. Viva o hoje, confie no Senhor, entregue a Ele e tudo Ele fará. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Feche os seus olhos onde você estiver. Abra o teu coração para o Senhor, que eu tenho certeza que Deus, aonde você estiver, Ele está enviando o Espírito Santo para estar tocando profundamente no teu coração. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui, Senhor, está, Pai, o teu povo. Eu não conheço, Pai, quem vai ouvir essa palavra, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe o que cada um precisa. Então, Senhor, entra com a tua provisão. Senhor, que todas essas armadilhas venham ser desbloqueadas no nome do Senhor Jesus e que eles vivam, Pai, uma vida de paz, uma vida de alegria e uma vida confiante de que tudo o Senhor pode fazer sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, aqui eu entrego, Pai, o teu povo em tuas mãos para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, que você fique com Deus e que você guarde essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, amém.